mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Eu creio que sim. Na espiritualidade se tem como certo que sim, o espírito Porque Nietzsche, por exemplo, de Jesus. Eu sei que o senhor gosta de Nietzsche, tem um livro, Jesus e Nietzsche, é o nome? Jesus e Nietzsche que eu lancei. Nietzsche dizia que Paulo estragou o cristianismo. Né? Sim, total. Mas você concorda com isso também? Jesus escolheu Paulo. Sim. Mas Paulo, Estragou. na minha opinião, sim. Por ele não ter conhecido Jesus em vida, e isso é muito estranho, né? Paulo, quando Jesus o chamou ao ministério, Paulo criou dois conceitos que Jesus nunca tinha se referido a nenhum dos dois. O primeiro deles, salvação. Jesus nunca falou em salvação. E o segundo é a doutrina da justificação pela fé. Quando Jesus falava que cada um receberia de acordo com suas obras, não pelo fato só de ter fé. Então, quando Paulo criou esses dois conceitos, e Paulo foi maravilhoso na formulação teológica disso aqui, e Paulo não tem culpa na minha lógica. Paulo foi um dos primeiros, talvez o maior nome do primeiro século, porque o trabalho dele foi incansável. Os apóstolos de Jesus criaram uma igreja de Jerusalém. Paulo saiu falando para todo mundo, para os gentios, criou dezenas de igrejas. Foi até a Espanha, né? Os confins do Império. Formidável. Pedro passou 15 anos hesitando o que é que faria, porque ele discordava de Paulo. No início, Pedro defendia que o cristianismo era só para os judeus. Ele era judaizante, né? Judaizante, né? Então, assim, Paulo foi alguém que abriu a mente dos próprios apóstolos com o testemunho que ele deu, e isso é formidável. Só que Paulo, de novo, não conheceu Jesus, então ele falou o que ele entendeu, o que ele pôde Você produzir. não acha que foi pela mediunidade recebendo Jesus? Eu achava isso, mas aí tem um pequeno problema. Porque, paralelo a isso, Jesus também utiliza um outro grupo, ou seja, nós temos três faces de Jesus no primeiro século. Uma que surgiu com os gerossolimitanos, como é classificado os judeus apóstolos lá de Jerusalém, que falam, se você estudar as epístolas de Pedro, os evangelhos que surgiram dali falam no Jesus, o homem, o Galileu. Mas Paulo, ele já queria a figura de Jesus, o Cristo. O nome Cristo não é nome, é epíteto, é ungido em grego. Né? Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chegou e disse, ó Jesus Cristo, tudo bem, era só Jesus. O Cristo... Mas Messias ele chamava, Messias, sim. Mas Cristo é a palavra grega, né? Cristo é o ungido, não é o Messias. Mas Messias significa ungido também, né? Mashiach. É uma saída... Que vem do óleo do tutano do osso, que é mar, né? Que quebra o osso. Exatamente. Hoje nós pensamos assim, mas na época era mais um sinônimo para o fato de Jesus ser reconhecido como Messias. Tá? O senhor vê a diferença entre Cristo e Messias, as palavras? Vejo. Não só o mesmo conceito, só que numa palavra grega e outra hebraica? Se você for rastrear os dois, eu encontro, mas isso é só uma mera opinião. Na verdade, o Cristo já tem o Sebastos também, que é o imperador romano que recebia unção para ganhar as guerras, os né? portugueses, os lusitanos, iriam se aproveitar E quando ele vencia as guerras, vinha a notícia da vitória, que era o evangelho, né? Exatamente. O evangelho. Mas assim, os apóstolos produziram a face de Jesus, o ser humano, o Galileu, o Nazareno. Entendi. Paulo produziu já o Jesus, o superstar, ou seja, Jesus, o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus Deus também, né? Jesus Deus, mas o Jesus Deus isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas você acha que os manuscritos do Novo Testamento que citam que Jesus é Deus foram criados depois? Foi uma fraude? Não. Não? São 27 os livros do Novo Testamento. Sim. Você tem 21 epístolas, os 4 evangelhos tradicionais, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Sim. Isso aqui tudo é real, isso aqui tudo é honesto, isso aqui tudo é quente. É quente. Tá certo? Não foi criado depois. Houve uma ou outra tradução, porque isso estava em aramaico. Essa parte. O Antigo Testamento era em hebraico. Isso aqui era em aramaico. O livro de Daniel tem uma parte em aramaico também. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua São oficial, Jerônimo embaralhou tudo. Aí aqui houve uma ou outra... Aí surgiu Lúcifer, por exemplo. Exato, tá certo? Então aqui tem uma ou outra adaptação aos interesses europeizantes da Igreja Católica. Né? Mas voltando, surge com Maria de Madalena e outras figuras a face de Jesus, o vivo,
que é o Jesus que, mesmo tendo morrido na cruz, estava aparecendo ressuscitado Sim. e falando coisas para Maria de Madalena e para outros discípulos de Jesus. E, em sendo isso aqui verdadeiro, o que esses apócrifos, que mais tarde assim seriam considerados, contam, é que mesmo Maria, mãe de Jesus, Pedro, Filipe, Bartolomeu, alguns dos apóstolos, terminaram migrando para esse terceiro grupo. Mas O terceiro é qual mesmo? Desculpa retomar. Maria Madalena. Mas aí eles têm a visão de Jesus. Gnósticos. Que Jesus é vivo. Gnósticos. Jesus vivo. Jesus o vivo. Esse terceiro grupo é o Jesus Porque vivo. aquele que tinha morrido, mas continuava É vivo. um pouco a tese dos merovinhos, daquela história lá Os do merovingios Código da Vinci, né? Do Dan Brown. Dan Brown inventou que eu Na digo. verdade, ele copiou o livro genialmente. Holy Blood, Holy Grail. Né? Exatamente. É plágio. Exatamente. É plágio. Ele genialmente lá pegou Misturou essas fontes, misturou botou do o nome jeito dele e falou, é meu. e deu o show dele. Ganhou uma grana, né? Deu o show dele. Mas assim, essa estrutura que nós vemos surgir aqui via Maria Madalena, a estrutura via Paulo e a estrutura via os apóstolos, tá? Qual é o problema? O problema é que entre os anos 50 e 60 do primeiro século, quando Pedro e Paulo foram mortos, Sim. tá? Quem que sobrou dessa história? João. A partir dos anos 70 do primeiro século, foi o o único Highlander. personagem que havia convivido Foi pra com Ilha de Jesus, Patmos, que né? estava... No ano Apocalipse. 70, quando os romanos destroem Jerusalém, lá sai João fugindo para a ilha de Patmos. Leva Maria, a mãe de Jesus. Sim, que Jesus deu essa ordem, cuide dela. Aí João, é tão difícil. Depois que Jerusalém foi destruída, que os primeiros evangelhos começaram a surgir, cara. Ou seja, 35 anos depois da época da morte de Jesus, é que surgiu o evangelho de Marcos. Dizem que os manuscritos de Marcos, os primeiros vêm dos anos 60, né? Acho que ainda tinha o templo ali. 60, 70, isso ninguém tem muita certeza. É difícil você O bater que o se martelo. sabe é que Mateus e Lucas teria sido Depois, um pouquinho. depois, provavelmente cópia de Marcos, e isso está lá para o ano 70, Tem 75. citações diretas do Marcos, né? Algumas figuras dizem que os três surgiram juntos, não há essa diferença de 10 anos. Tem Por uma isso que- teoria de ter um documento primeiro e que depois sai Marcos e depois os outros evangelhos bebem dele. né? Isso, por Vão isso que eu adaptando. cito os três depois dos anos 70. Eu ia que é perguntar mais- eu de acho mais João, porque seguro. João é muito Jesus Deus, né? Mas aí João não escreve o dele. João não escreve. Você sabe por Você quê? crê que o evangelho de João não foi ele que escreveu? Não, ele não escreve o dele nesse período. Ah, Ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, tinha evangelho já de Jesus, de Marcos, Sim. Mateus e Lucas, mas Fora os João, que apócrifos estavam surgindo. viveu mais próximo a Sim, Jesus, deitou no colo. bico calado. Por quê? Porque havia uma coisa muito chata. Paulo, quando estava vivo, Paulo Dominou o pedaço. dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles. Por isso ele criou o conceito de salvação. E não voltou. E no capítulo 21 do Evangelho de João, tem uma passagem muito maluca em que João conta um dos pescaria, encontros com né? Jesus ressuscitado. Ver Jesus na beira da... Em 7 dos 11 apóstolos, já que nessa época Judas já tinha se matado, então só tinha 11, Matias não tinha sido escolhido É ainda. verdade, substituto. Então 7 dos 11 apóstolos estavam pescando e a pescaria foi horrível. Quando estavam voltando, viram um homem que estava lá na margem que disse: "Ei, Joga a joga rede pra ele ali." Aí jogaram, pescaram, e quando vieram agradecer o cara, viram que o cara era Jesus. Pedro falou, já vi essa história antes, joga a rede pra cá. E João conta que eles comeram peixe juntos nesse dia. Aí na hora do churrasco, está Jesus ressuscitado aqui, Pedro aqui, os outros 5 apóstolos aqui, e João estava aqui. Isso, entre aspas, eu estou contando assim para facilitar o entendimento. Mas tá no Evangelho de João, E capítulo 21. Pedro, quando a turma queria saber qualquer coisa de Jesus, usava Pedro, usava corda a Pedro. Pedro, pergunta a Jesus. Que ele era tal coisa. mais corajoso, né? Aí, Pedro, é impossível. Sanguíneo, impulsivo. E Pedro vivia enchendo o saco de Jesus na época que ele era vivo. Jesus, quando você for rei, imperador, Messias, você de que pasta? Qual o ministério? Me bota aí no Os pais de Ministério da João, Defesa, eu quero guerra. os pais de João e Tiago, quando Jesus, uma certa feita, voltou para Cafarnaum, a turma disse: Jesus, antes de você entrar na cidade, enquanto está só a gente aqui,
Isso o pai de João e Tiago. dá pra Quando você botar assumir o meus teu filhos aí, reino, meus filhos vão sentado na mesa. Pois é. Aí Jesus diz, cara, meu Quem reino quiser não é ser o desse maior mundo. será o menor. Quem for o menor Pois será muito o bem. maior. Aí nessa hora aqui, Jesus ressuscitado, já sabendo de tudo, aí Pedro disse, agora eu vou fazer as perguntas. Aí diz, Jesus, o que é que vai ser de mim? Ele é melhor você não saber não, hein? Aí Jesus dizia, ô Pedro, eu vou na frente, vou preparar um lugar. Aí Pedro não gostou muito da pergunta, né? E disse, e João? Não, o do próximo lá. O outro. E de fulano. Aí Jesus disse a mesma coisa. Aí como Jesus percebeu que ele ia sair perguntando um por um, Jesus disse, olha, vocês irão comigo para a morada que eu estou preparando. Mas aí Pedro notou que o movimento de mão de Jesus envolveu os 6, mas não chegou no envolveu João. João. Aí Pedro disse, e quanto a ele? Aí Jesus, meio sem saco, disse, o que importa a ti se eu não quero que ele fique eu até não quero que ele venha? morra até que eu venha. Então, Aí surgiu, a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. isso, até a vinda É daí de que Jesus. surge o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que ele descobriu que vive para sempre bebendo sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos Que João não morreria. que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos que haviam convivido com Jesus, todo mundo ia fazer uma visita a João e dizer, João, quando é que Jesus vai chegar? João, não é uma vergonha para você, não. Olha, Marcos, que nem da apóstolo era, produziu um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, Aí tem o Apocalipse. ele escreve o Apocalipse que fala só sobre a vinda de Sim, Jesus. para compensar. Para compensar, Aham. certo? Talvez tenha pedido. Para E compensar. você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais do mundo espiritual? Exato. Entendi. Na minha perspectiva, Mas você acha que ali tem coisa que vai acontecer ainda ou já aconteceu tudo? quase tudo. Falta só Falta um detalhezinho? que eu posso esclarecer agora. Tá? Na minha perspectiva, qual é a diferença do Apocalipse enquanto o livro... A gente nem chegou ainda em Constantino. Não Tô no chegamos, século rapaz. I, mas Ô, eu quantas chego- horas você tem hoje aí, Eu Vilela? acho. Estamos tranquilos aí. Tem comida, tem bebida. Ah, nem começou aqui ainda. Como é que faz? Quando o Apocalipse foi produzido, a perspectiva do Apocalipse era ser aquele livro profético. Porque assim, a profecia, para quem estuda profundamente profecia, há um preceito lógico de que a profecia predispõe, mas não impõe o fato. Sim. Ou seja, a profecia anuncia. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.